Shalom, irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia, escreva: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, governante da criação de Deus. Conheço os seus atos, você não é frio nem quente, como eu queria que você fosse um ao outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego, nu? Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo para que fique rico, roupa branca para que você fique vestido e não tendo que se envergonhar da sua nudez, e compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplina a todos os que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Essa versão é a versão da Bíblia judaica completa. Essa semana eu estava buscando do Senhor uma palavra para poder trazer, e eu tive um sonho. E quando eu acordei, o Senhor me deu uma palavra, né, sobre Laodiceia. E eu vi um texto aqui, é muito interessante a maneira como o Senhor se apresentou a essa igreja. Eu particularmente acredito que nós estamos nessa última dispensação, refletindo aqui na sétima igreja, a situação da igreja de um modo espiritual, né? Não falo igreja edifício, estou falando igreja, nós como igreja, como povo, nós estamos inseridos nessa realidade aqui de Laodiceia, num tempo de apostasia, num tempo de engano, num tempo de facilidade, né, no evangelho, e um tempo de mornidão. Então Jesus se apresenta à igreja, e é interessante dizer as curiosidades assim, históricas, que Laodiceia era considerada uma cidade rica, eles tinham muita riqueza em relação a isso, porque eles tinham uma fábrica, né, de tecido fino, um tecido negro, uma lã negra, e eles tinham uma escola de oftalmologia, e a água que eles produziam não era uma água, apesar de poderia ter uma água potável, mas era uma água salobra, porque era uma água que vinha de fontes termais, né? Então eles dependiam da água de outros lugares para poder sobreviver, porque as águas de Laodiceia eram águas mornas, águas salobras. Então Jesus ele se apresenta dessa maneira, dessas três formas: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o governante da criação de Deus. O número 3, para mim, ele é profético porque é um número de confirmação. Então, quando Jesus se apresenta a eles como um Amém, ele está dizendo: eu confirmo todas as coisas, né? Eu tenho a última palavra. A testemunha fiel e verdadeira. A minha balança não é enganosa. Eu sou antes, eu sou o Deus de agora, eu sou o Deus do depois. Então, eu posso fazer um julgamento correto sobre todas as coisas. E o governante da criação de Deus. Em outras traduções diz príncipe da criação de Deus. Mas eu achei interessante essa palavra governante aqui da criação de Deus, porque Jesus está se colocando para a igreja de Laodiceia como o cabeça da igreja. Olha, vocês têm uma hierarquia e eu estou acima dessa hierarquia, né? Eu continuo sendo Deus na minha igreja, eu continuo ditando as regras da minha igreja, sou eu que decido, sou eu que faço. Apesar de vocês criarem metodologias, apesar de vocês estarem fazendo tantas coisas aparentemente boas, mas sem a minha permissão, sem a minha essência, sem a minha autorização, sem o meu consentimento, sem o meu conselho, né? E eu vejo a igreja de Laodiceia como uma igreja arrogante, como uma igreja que se afastou do Senhor, né? Tanto é que Jesus dá essa ênfase aí como sendo o governante da criação. Conheça seus atos. Você não é frio e nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Olha, vocês fazem, vocês acontecem, vocês produzem muitas coisas, mas eu conheço a real intenção do coração de vocês. Eu sei o porquê que todas as coisas estão sendo feitas, né? Eu sei qual a real motivação. E eu sei que vocês não são frios e não são quentes, vocês são mornos, comparando ali com a água da cidade. Vocês são mornos, vocês não curam, vocês não servem para saciar ninguém. Aquilo que vocês estão produzindo está longe de ser aquilo que eu planejei para vocês. Vocês me deixaram do lado de fora, né? Mais tarde no final do texto a gente vai ver isso. E a mornidão também fala
do engano presente na igreja. Meias verdades é mais perigoso que uma mentira completa, porque entra o engano, entra a sutileza, e só pelo Espírito de Deus a gente pode estar, pela palavra de Deus, é que esse engano pode estar sendo colocado à tona, trazido à tona, né, para ser confrontado. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Isso é o que a água morna faz, né? Tenta tomar uma água morna, você vai querer trazê-la para fora. Então, Jesus está falando da inutilidade das atitudes deles ali como igreja. Pois você continua dizendo, estou rico, adquiri riquezas e eu não preciso de nada. Foi dessa frase que eu tirei a conclusão de que eles eram uma igreja arrogante, né? Soberba. Só uma pessoa soberba diz que não precisa de nada. Na mente deles, eles acreditavam nisso, né? Que a aprovação deles estava ligada à riqueza que eles tinham, à fartura que eles tinham, né? Isso não é muito diferente do que acontece hoje. As pessoas são ricas e as pessoas colocam nisso como se fosse um selo de aprovação. E isso dá a elas o direito de fazer o que elas quiserem. A anarquia, né, que está no meio evangélico. Porque elas acreditam que essa riqueza material é o selo da aprovação de Deus. E não é. O sucesso não é um selo da aprovação de Deus, né? Não só com relação ao dinheiro, como em outras áreas. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Me chamou a atenção essa palavra desventurado, que a origem dela vem da palavra ventura, que quer dizer destino. Então, Jesus considerou esse povo um povo sem destino, deplorável, pobre, cego e nu. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo para que fique rico, e roupa branca para que você fique vestido e não tente se envergonhar da sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quer dizer, uma igreja que se autopromovia, se achava rica, na verdade era pobre, pobre da presença de Deus, né? Pobre da graça de Deus, do conhecimento de Deus, tinha o conhecimento humano, conhecimento das suas faculdades ali, pela escola de oftalmologia que tinha fama, mas era considerada também pobre pelo Senhor e nua, né? Quando Jesus fala, compre de mim o ouro refinado. O ouro simbolizava o quê? Algo divino, que eles não poderiam comprar com dinheiro material, né? Algo divino, que era a essência do próprio Deus neles, que eles não tinham. E vestes, troque as suas vestes. Se eu dizer ali para eles, troque as vestes de você por vestes espirituais, vestes brancas, através do arrependimento. Mas a religiosidade do povo de Laodiceia, como da igreja de hoje, não permite com que eles enxerguem a verdadeira realidade espiritual. Por isso que o Senhor manda comprar também o colírio. Por que o Senhor fala sobre comprar? Porque essa era a prática deles. Eles tinham dinheiro para comprar tudo, eles trabalhavam, eles viviam numa cidade comercial, numa cidade famosa. Mas eles não tinham isso do Senhor, e que o Senhor daria a eles de graça, né? Se eles pedissem. Eles não tinham isso. E a única maneira de eles se aproximarem diante de Deus ali era trocando aquelas vestes. Só o Senhor poderia dar isso, vestes espirituais, limpas pelo sangue de Jesus. Quanto a mim, repreendo e disciplina a todos os que amo, por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados. Se eu ainda assim os tratava como filhos, eu disciplino a quem eu amo. O pai disciplina ao filho que quer bem, né? Como diz a palavra. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, comerei com ele e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo em seu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. O que eu vejo quando diz a palavra assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e comerei com ele e ele comigo. É como se eu estivesse falando para uma igreja inserida dentro de uma outra igreja. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós estamos numa época de apostasia, as igrejas, infelizmente, elas estão se apostatando, e é como se o Senhor estivesse chamando um povo dentro de um povo. Né? Ainda existe aqueles remanescentes, ainda existem aqueles que vão ouvir a voz do Senhor, que vão abrir a porta, que vão permitir ele entrar, vão permitir ele sentar, vão ouvir dele e comer com ele.
Ou seja, se Jesus estava de lá de fora da igreja de Laodiceia, que comida eles estavam comendo? Se Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, qual era a intimidade que eles estavam tendo com o Senhor? Jesus não tinha lugar de honra na mesa. Jesus não estava ali, Jesus não estava naquele lugar ali. Então, o ensino estava comprometido, a comida que eles tinham estava totalmente comprometida. Eles não tinham comunhão com o Senhor. Serviam ao próprio ventre, ao meu ver, né? Era o humanismo, o intelectualismo, o conhecimento humano, né? O equilíbrio, que tanto se fala hoje que tem que ter, mas o Senhor traz essa palavra como se o Senhor fosse um Deus extremista, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando ele fala, eu preferia que você fosse quente ou frio do que você ser uma pessoa morna. Acaba sendo um extremo, né? Igual a palavra diz, sim, sim, não, não, seja a vossa palavra. Que passar disso vem do maligno, né? O Senhor está falando sobre posicionamento. E eles não tinham esse posicionamento, eles não tinham nem condições de julgar a si mesmos, se achavam ricos, se achavam bem vestidos, se achavam, né, eu não preciso de nada, a ponto de falarem eu não preciso de nada, mas na verdade eram pobres, cegos e nus, né? Falta de entendimento, né? Mas o Senhor estava ali na porta, batendo, batendo para entrar, para comer com eles, para compartilhar da essência dele para aquelas pessoas, né? Quantas vezes acontece na igreja também, quer trazer isso para a nossa realidade, ele ficava perguntando ao Senhor, mas por que trazer uma palavra dessa para o grupo, né? É no sentido assim, de nós olharmos para nós e procurarmos descobrir se aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, nós realmente estamos fazendo para Ele. Se Ele é o nosso foco, se Ele é aquele quem está nos direcionando, se é Ele que tem mandado nos trazer determinada palavra ou fazer determinada coisa. Porque nós podemos estar dentro da igreja fazendo em nome de Jesus, mas sem Jesus estar presente naquilo que nós estamos fazendo. Esse era o retrato da igreja de Laodiceia. Por isso que ela é chamada de morna. Ela não trazia vida para as pessoas que queriam beber dela, né? Era uma água salobra. Essa comparação que Jesus fez. Nós temos que ser uma fonte a jorrar na vida das pessoas que nós convivemos. Nós temos que ser pessoas cheias de Deus, né? Cheias da presença de Deus e não cheias de metodologias ou conhecimentos, mas que tudo acaba se perdendo se nós não estivermos enxertados na videira, né? Que é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o cabeça da igreja. E Laodiceia também era considerada uma igreja democrática. Você vê que ela dizia, eu não preciso de nada. A própria palavra Laodiceia, eu notei que significa justiça do povo. Ela é uma igreja democrática. Ela decidia as coisas por ela mesma, ela não consultava o Senhor. Só que a igreja ela é chamada para ser uma igreja teocrática. O Senhor é o centro, o Senhor é quem administra a sua igreja, o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. Ele é o governante da criação, como ele disse aqui, né? Nós estamos vivendo isso totalmente desvirtuado nas igrejas hoje. As pessoas dão comando, as pessoas elas saem ungindo pessoas que elas têm afinidade, não se pergunta mais, sabe, a opinião do Espírito Santo, faça congressos sem... Será que o Senhor quer realmente que eu faça isso? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu fale? Coisas simples, mas que vão desvirtuando a igreja, né? Desvirtuando a igreja para o humanismo. Então, aquele, ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. A vitória aqui é como se o Senhor estivesse falando, eu creio assim, né, que o Senhor está falando com o povo de Laodiceia, dentro da igreja ali. Olha, se você tiver vitória sobre esse lugar de escuridão em que você foi inserido, se você ouvir a minha voz, abrir a porta e deixar com que eu sente com você, que eu te dê meus ensinamentos, a minha comida, você vai ter um lugar no meu trono, porque você aprendeu a se submeter a mim.
como cabeça da igreja. Então, eu vou te colocar no lugar de autoridade. Isso é uma chave também. Você só pode estar no lugar de autoridade se você aprendeu a ser submissa à autoridade. De fato, você está na Babilônia, o Senhor não pega você pela mão e te tira, você tem que sair de Babilônia. Mas muitas vezes Deus permite a gente viver em lugares de escuridão, viver em lugares onde se prega um evangelho, não no erro, né? Porque o engano ele é muito sutil, mas às vezes o Senhor permite você ficar nesse lugar por um determinado tempo, para ser luz ali, para salgar, para mudar aquele lugar de alguma maneira. Outras situações o Senhor vai te arrancar realmente de lá, né? Você vai ter que tomar a decisão de sair. Mas é o que eu quero dizer, é sobre a igreja, não como uma igreja edifício, eu estou falando agora da igreja no campo, né? No campo das artes, no campo da educação, da família, da própria igreja, né? Qual é o nosso papel? Ser luz, ser uma água que possa ser tomada, ser uma fonte a jorrar na vida das pessoas ali, para combater o engano. Para combater o engano que tem vindo muito forte sobre a igreja, né? E somente se você estiver enxertado no Senhor, você vai conseguir enxergar somente com o Espírito Santo, nós vamos poder combater esse tipo de coisa nesses dias, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Essa palavra que eu tenho para hoje, que o Senhor possa te abençoar, que você seja luz onde você for, que você possa comer da mesa do Senhor, aprender dele, para poder distinguir o certo do errado, para distinguir os enganos que vêm de maneira muito sutil, coisas que muitas vezes são boas de se fazer, mas que roubam o nosso tempo com o Senhor, que no final não tem um fundamento completamente correto, né? E o Senhor é um Deus de toda a verdade, o Senhor não é Deus de meias verdades, o Senhor é Deus de toda a verdade, que o Senhor te leve a toda a verdade nesse tempo. Essa é a minha palavra para você hoje, em nome de Jesus. Shalom, shalom.